Bom, meu povo, como eu falei para vocês, né? Eu tinha organizado para a gente fazer esses momentos síncronos realmente aulas, né? Só que aí vocês vão me dizendo como é que tá para vocês, se vocês acham melhor a gente se encontrar realmente para tirar dúvidas, etc. Que aí a gente vai ajustando ao longo do semestre, tá bom? Então, hoje a gente começa a nossa primeira aula, né, do que seria a mecânica dos fluidos, para que serve a mecânica dos fluidos, por que vocês estão aqui estudando isso, né, o que é esse fluido, como que a gente analisa, né, esse comportamento dos fluidos, e aí, nas próximas aulas, a gente já começa a fazer algum exercício e tudo mais. Hoje é realmente bem introdutório, né, quando a gente fala em mecânica dos fluidos, às vezes os alunos não têm muita ideia do que seria realmente essa disciplina, né? Então, mecânica dos fluidos, às vezes, aparece na cabeça. Oh, peraí, foi mal. Apertei um negócio aqui errado. Vai para alguns, né? Como sendo essa disciplina em que a gente vai só trabalhar com distribuição de água, né? Mas na realidade a mecânica dos fluidos ela é essa matéria bem ampla, né? Então a gente tem aplicações realmente, né, no planejamento, no dimensionamento desses sistemas de abastecimento, rede de distribuição de água, mas também a gente pode pensar em ventilação de edifícios urbanos e industriais, porque quando a gente fala em fluido, né, a gente vai ver mais adiante, a gente não quer dizer exclusivamente líquidos, né? Então, fluidos abrangem também gases. E aí, a gente amplia muito, né, as possibilidades de aplicações desses conhecimentos de mecânica dos fluidos. Então, a gente pode estar falando da mecânica dos fluidos, relacionando ela com o próprio design de veículos, né, de foguetes, de aviões, formas de fazer com que esses meios de transporte alcancem níveis de eficiência, né, outros níveis de velocidade, né, então, todos esses aspectos dizem respeito à mecânica dos fluidos. A gente também fala na mecânica dos fluidos como sendo essa disciplina que trabalha com as máquinas de conversão de energias. Então, se a gente fala em turbinas, em bombas, em compressores, né, todos esses equipamentos, eles são equipamentos que trabalham com fluidos. A gente pode pensar numa hidrelétrica, né, que faz justamente a conversão da energia potencial de um fluido que está lá armazenado, a água que está lá armazenada no reservatório, e converte essa energia potencial em energia elétrica, né, através da passagem do fluido no interior dessa máquina. Então, a gente tem essas aplicações, né? Transporte, né, através de canais, também a aplicação de mecânica dos fluidos, né? A transposição aí do Rio São Francisco é uma obra que ainda está em curso, né? Uma obra imensa, exclusivamente relacionada com justamente, né, a gente alterar o curso do rio, né, fazer com que esse fluido, ele percorra novos caminhos e avaliar todas as condições de disponibilidade energética desse fluido, né, de elevação, de obstáculos que esse fluido vai ter que superar para chegar nas cidades, né, que precisam de abastecimento. A gente pode também pensar na mecânica dos fluidos, né, no escopo dos esportes, né, na aplicação em esportes. Eu gosto muito de correr e agora me aventurei na natação, né?
Me aventurei de volta na natação. Antigamente eu nadava, quando eu estava no colégio, faz uns dias já. Não vamos falar sobre isso, né? Já faz uns dias. Mas é interessante demais, principalmente na natação, quando eles colocam para a gente, olha, você tem que fazer um nado streamline, né? A gente vai ver que streamline, na realidade, quer dizer linha de corrente, é um nado em que você perturbe pouco o fluido, né? Que você deslize nas camadas de fluido. Então, é bem interessante como a gente, às vezes, pensa que a nossa disciplina é só voltada para a engenharia, né? Mas, na realidade, ela permeia vários aspectos aí da nossa vida, né? Além disso, né, o aspecto que eu digo que é mais, não mais importante, né, mas que está mais ligado com a nossa vida, realmente, que a gente, às vezes, não percebe a importância da mecânica dos fluidos, é justamente na biomecânica, né, em como fazer todos os nossos sistemas de circulação funcionarem. Ah, sistema de circulação só tem o sanguíneo. Não, a gente tem o sistema linfático, a gente tem todo o sistema urinário, a gente tem o transporte de oxigênio, né, para dentro, para fora dos pulmões, todos esses processos biomecânicos, né, eles são do escopo da mecânica dos fluidos, né, obviamente, não a gente não vai estudar aqui como que o coração funciona, mas a gente vai ver como que uma bomba alternativa, que é como o coração, funciona com um líquido simples, como um óleo ou uma água, né? Porque a gente sabe que o sangue é um fluido ligeiramente mais complexo, né? A gente tem sólidos dissolvidos, a gente tem outros fatores complicadores, né? Mas, de maneira geral, né? Se a gente for analisar friamente, seriam os conceitos aí, né, da mecânica dos fluidos. Eu não lembro se foi ano passado ou foi no ano anterior, né? A gente teve todas aquelas situações, porque ano passado, né, passou tão rápido que a pessoa eu nem sei se aconteceu alguma coisa no mundo além da pandemia, mas a gente teve, né, aqueles acidentes lá em Brumadinho, toda a questão das barragens, né, de rejeito de mineração sendo rompidas, né, e isso também a gente vai ver nessa primeira unidade, como que isso se relaciona, né, com o comportamento de fluidos, né, principalmente a própria lama de rejeito, né, que eles disseram, olha, nos primeiros dias a gente consegue recuperar alguns corpos porque a lama ainda está líquida, né? Então, aquela lama ainda estava mole, ela ainda estava bastante fluida. Mas, com o passar dos dias, essa lama, ela ganhava uma resistência mecânica e aí ficava mais difícil, né, a recuperação dessas pessoas que foram soterradas. Então, esse também é um comportamento de um tipo de fluidos de um tipo de fluido que a gente vai estudar, né? O próprio dimensionamento de barragens também é um tópico do nosso interesse e a gente vai avaliar aqui como fazer isso, quais são as forças envolvidas, de que maneira elas atuam. Então, assim, a mecânica dos fluidos, ela é uma disciplina bem múltipla, né? Ela serve para vários aspectos aí da nossa vida, certo? Então, a gente diz que ela é a base para o estudo de qualquer fenômeno envolvendo um fluido, assim como o projeto de desenvolvimento de sistemas em que o fluido é um meio operante, né? Então, tanto a gente trabalha na perspectiva de estudar o fluido propriamente dito, as características dele, quanto a gente fala no efeito, né, que esse fluido tem sobre um meio, né, sobre um sistema em que ele vai ser utilizado. E aí muita gente ainda chega em mecânica dos fluidos perguntando assim, beleza, mas o que é esse fluido, que a gente está falando aqui, né? Então a gente fala que fluido é uma substância que se deforma continuamente mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento, uma tensão tangencial, certo? E aí isso ficou bem na apostila de vocês, né? Como que a gente distingue o comportamento de um fluido do comportamento de um sólido,
certo? Então, se vocês consultarem o material que está lá para vocês, né, ele coloca bem claramente assim, ele coloca, no caso, eu, né, mas tudo bem. A gente sabe que a matéria, né, ela tem 3 estados fundamentais de organização, né, e a força intermolecular atuante em cada um deles é diferente, né? Então, na medida que a gente passa do estado gasoso para o estado líquido, em seguida para o estado sólido, a gente percebe o aumento dessas forças intermoleculares e aumento, né, da coesão dessa matéria. E aí isso seria maravilhoso, né? Só que isso aqui, essa definição entre sólido, líquido e gás, não é suficiente para a gente conseguir, de fato, né, distinguir o comportamento de fluidos do comportamento de sólidos. Então, a diferença entre esses comportamentos, ela se dá através de uma avaliação de como esses materiais se comportam frente à aplicação de algum esforço mecânico. Então, quando a gente fala em esforços de compressão, em esforços de tração, atuando sobre líquidos e sólidos, claro que a gente tem diferença, né? Principalmente na magnitude com que esses efeitos são percebidos pela matéria. Porém, é justamente no esforço de cisalhamento que a gente percebe a maior diferença de comportamento, e é justamente nesse modo de aplicação de força que a gente consegue justamente fazer a diferenciação, certo? Então, quando a gente está falando no comportamento de sólidos, né, esses materiais, quando eles estão sujeitos à aplicação de uma tensão cisalhante, né, de um esforço cisalhante, o que acontece é que ele pode se deformar, né, dentro do limite elástico, ele pode se deformar, e uma vez que eu cesse a aplicação dessa tensão, o sólido, ele vai retornar para a sua condição inicial. Se eu não passei do limite elástico dele, esse é o comportamento dos sólidos. E essa deformação que eu provoquei no sólido, ela não vai aumentar, né? Provoquei a deformação, esse sólido, ele dentro do limite elástico, ele vai sofrer a deformação, mas uma vez retirada essa fonte de tensão, né, essa aplicação dessa força no modo de cisalhamento, então esse sólido ele retorna à sua condição inicial, não se deformando continuamente. Já no caso dos líquidos, né, aqui ó, está mostrando 2 placas, né, uma placa estacionária e uma placa superior que pode ser... Tá quase caindo daquela pontinha que tá ali fora. Tá bom, meu amor. Veja lá com o papai, por favor. Beijo. Então tá A mamãe tá dando aula agora, tá bom? Cadê aquelas coisinhas que eu falei, papai? Desculpa aí, pessoal. Então, o comportamento de fluidos, ele é diferente do comportamento de sólidos, porque a gente tem justamente, se aqui a gente considerar uma placa inferior estacionária e uma placa superior que pode estar sendo sujeita à ação dessas forças, né, de uma força cisalhante, na medida que essa força cisalhante ela for aplicada, esse fluido ele vai sair da sua condição inicial, né, para uma posição mais adiante, né, então ele vai se deformar, e enquanto persistir essa ação dessa força, ele vai se deformar mais e mais. Então, a gente diz que o fluido, ele se deforma continuamente, mediante a aplicação de uma tensão cisalhante. Então, a gente pode definir fluido como essa substância que ela é incapaz de suportar tensão cisalhante quando em repouso. Ele quando sujeito a uma tensão cisalhante, o fluido vai escoar, ele vai se movimentar, ele vai se deformar continuamente, né? Um ponto interessante para a gente observar nesse aspecto é justamente o que a gente chama de condição de não escorregamento, né?
Porque o fluido, quando ele está em contato direto com uma fronteira sólida, ele adquire a velocidade dessa fronteira sólida. Então, se ele tiver aqui, ó, em contato com uma parede estacionária, ele vai permanecer em todo ponto onde ele está em contato com essa fronteira, com velocidade igual a zero. Se ele tiver em contato com uma fronteira que estiver se movimentando, ele vai adquirir a velocidade dessa fronteira que está se movimentando. E Davi, por favor, filho, vai com seu pai. Por favor. Alguns aspectos, né, dizem respeito ao comportamento desse fluido, né, como que a gente pode diferenciar dentre os fluidos, né, em termos de comportamento. Então, os líquidos, né, eles são fluidos que admitem a formação de superfície livre, que são de difícil compressão, né, a gente chama líquidos em geral incompressíveis, e já os gases, que também são fluidos, né, eles não admitem a formação dessa superfície líquida, eles ocupam todo o espaço que essa superfície livre, eles ocupam todo o espaço que lhes for fornecido, né. E os gases, a gente observa que eles são fluidos de fácil compressão, então eles são fluidos compressíveis, certo? Então, essas seriam a definição básica, né, do que era um fluido, como que é esse comportamento genérico. E aí, para a gente poder trabalhar com esses problemas de mecânica dos fluidos, poder entender melhor como que eles se comportam, a gente vai usar ferramentas que vocês já conhecem, né? Não tem nada aqui nessa disciplina que seja, digamos assim, ferramenta nova de trabalho de vocês. Não, são todas equações que vocês já têm familiaridade. Então, a gente vai trabalhar com a conservação da massa, com a segunda lei de Newton, com a primeira lei da Termo, segunda lei da Termo, e o princípio de conservação da quantidade de movimento angular. Então, não tem nada aqui que seja, oh meu Deus, que coisa mais absurdamente nova de mecânica dos fluidos. Não. A gente vai falar usar essas ferramentas que vocês já conhecem, porém a gente vai aplicar para essa nova perspectiva, né, que é a perspectiva de fluidos. E para isso, o que vai acontecer é que algumas coisas que vocês já conheciam, elas vão ser apresentadas de uma maneira diferente, certo? Então, vocês já conheciam essas equações sendo apresentadas todas na perspectiva de sistema, né? Em geral, sistemas fechados, que eram uma quantidade de massa fixa identificável, que a gente separava do ambiente, né, através de alguma fronteira, e que eu escolhia analisar. Então, no caso de um sistema fechado, que era esse tradicionalmente utilizado para avaliações dessas questões, né, a gente tinha um tipo de organização espacial em que essa massa fixa e identificável, que consistia o sistema, ela não permitia, né, troca de mais nada além de energia através de suas fronteiras. Isso num sistema fechado. Num sistema isolado, aqui a gente tem essa massa fixa e identificável que não pode trocar nem energia nem calor com, né, as suas vizinhanças. Porém, um tipo de sistema, né, permite a troca tanto de energia quanto de massa através das fronteiras. A gente chama esse tipo de sistema aberto, né? É só que essa ideia de permitir a troca de massa através das fronteiras, ela vai ligeiramente contra a ideia de sistema, né, enquanto uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, a gente chama esse tipo de organização, né, que permite a troca de energia e massa, na realidade, como volume de controle, certo? Então, o volume de controle é um volume arbitrário no espaço, uma região de estudo que eu desejo trabalhar, né, através da qual podem existir esses fluxos mássicos através das fronteiras, né. Então, aqui eu coloco a Fortaleza Vermelha, né, lá do livro do George, não lembro qual era o sobrenome dele, das Crônicas de Gelo e Fogo, né?
E aqui você vê, ó, a delimitação clara desse volume de controle, que é a Fortaleza Vermelha, né, através das suas muralhas, né. Então, se a gente tomar esse elemento aqui como nosso volume de controle, a gente vai ter justamente... Pedro levantou a mão porque quis ou levantou a mão errado? Pode falar, Pedro. Foi sem querer, né? Acontece. Então, aqui nessas fronteiras da Fortaleza Vermelha, né, a gente tem justamente a possibilidade de fluxo de pessoas através das muralhas, né, para dentro e para fora do nosso elemento de observação, né. Então, no caso aqui, a gente tem uma fronteira física, né, através da qual a massa escoa, né, através da qual a gente tem esse fluxo máximo. Porém, na mecânica dos fluidos, a gente não tem obrigatoriamente, né, que fazer essas fronteiras, né, de maneira real. A gente pode delimitar a nossa região de estudo através do uso de fronteiras imaginárias, né? Então, aqui, por exemplo, está desenhado para vocês um bocal. O que seria um bocal? Na casa de vocês tem aquela ponta na mangueira em que diminui, assim, de área. Ela vem aqui a mangueira grossa, né? E aí você tem um bocal aqui em que você diminui a área para o fluido escoar, para a água escoar. Então, aqui, ó, ele delimitou esse bocal, que é essa região de estudo dele, com o uso dessas fronteiras que em determinada região são reais e em outras regiões são fronteiras imaginárias, né? Ele delimitou essa região como sendo o volume de controle, como sendo a região de estudo, nesse caso, certo? Além disso, essas fronteiras do volume de controle, né, em determinadas regiões, elas podem ser fixas, como aqui, ó, em que a gente percebe esse volume de controle coincidindo com as paredes de um elemento cilindro-pistão, né? Como elas podem ser móveis. Então, essa parte aqui, essa porção superior, esse cilindro, ele vai, em determinado momento, com o movimento aqui para baixo, e em determinado momento, com o movimento aqui ascendente. Então, essa fronteira aqui, dessa porção do volume de controle, ela é uma fronteira móvel. E isso não tem problema algum. Isso também pode acontecer nas nossas avaliações aí do escoamento de fluidos, ok? Um detalhe para a gente observar sempre com relação a esses volumes de controle se dá justamente nas regiões em que ocorre fluxo de fluido, certo? Então, aqui, por exemplo, é mostrado para vocês um encontro, né, um T aí, através do qual o fluido escoa. Então, pela seta aqui que indica o vetor velocidade, a gente consegue ver que esse fluido está entrando nessa região aqui e saindo por essa seção aqui da direita e por essa seção aqui superior, correto? O que a gente deve observar sempre, né, e o que a gente deve fazer, né, distinção, tomar cuidado, é que em todas essas áreas através da qual o fluido escoa, né, percebam aqui que ele indica um DA, né, uma área infinitesimal que se caracteriza, né, através dessa abertura aí para o escoamento. E notem que ele indica aqui, ó, um vetor normal em cada caso. Esse vetor normal, que em todas essas superfícies de controle, ó, percebam, ele aponta para fora da superfície de controle, ele é justamente quem vai dizer para a gente, ele vai dar a direção dessa área normal através da qual o fluido escoa. Então, esse vetor característico de área,
essa normal aqui, né, sempre aponta para fora do volume de controle. Sempre em todo caso? Sempre em todo caso. E sempre é uma palavra que eu quase nunca uso, porque ela é muito forte, né? Então, nesse caso, a gente pode usar sempre, né, essa informação de que o infinitesimal de área, ele é caracterizado por uma normal que aponta sempre para fora do volume de controle. Ok? Dúvidas nisso aí, meu povo? Tudo tranquilo? Beleza. Então, o que acontece aqui é que a gente vai, né, como eu falei para vocês, ter que mudar a perspectiva. Enquanto lá nas equações que vocês já conheciam, a gente trabalhava ou com um diagrama de corpo livre, ou com um sistema fechado, aqui a gente vai ter que trabalhar com a perspectiva de volume de controle, né, ou um sistema aberto, em que esse fluido ele vai poder estar escoando através de uma região que a gente deseja estudar, certo? Então, para a gente descrever essas formas, né, de trabalho, a gente tem duas perspectivas diferentes. O método lagrangiano, ele é usado quando a gente consegue acompanhar o movimento de uma partícula fluida, né, desde um ponto inicial até um ponto final. Obviamente, isso aqui não é um método simples, né, não é sempre que você consegue usar isso, porque imagine que você tem aqui um rio, né, esse rio aí está verde, mas não tem problema. Imagine que você tenha esse rio aqui, e você deseja trabalhar com esse escoamento de fluido através desse rio. Você vai escolher um número de partículas de fluido, né? Vamos colocar aqui essas 6 partículas fluidas e vai avaliar o escoamento delas, né, através desse rio, desde o instante T0 até um instante posterior, e você vai ver como que elas se comportaram, né? Sei lá, isso aqui em T igual a 10 segundos, 20 segundos. E, obviamente, isso aqui não é um serviço simples, né? Você tem que tomar, né, essas partículas de fluido, marcar elas, avaliar todas as forças que estão atuando sobre elas, né, ao longo desse caminho, desse escoamento. Isso não é uma tarefa trivial e, geralmente, não é a forma que a gente trabalha na mecânica dos fluidos. Apesar de, para isso aqui, a gente já ter todas as equações bastante simples, né, escritas lá da física clássica. Porém, se a gente quiser realmente tratar esse escoamento aí ao longo desse rio, numa perspectiva de avaliação desse escoamento em uma região que seja do nosso interesse, a perspectiva euleriana, ela faz uma delimitação da região que é de interesse do estudo, certo? Ela descreve nessa região de interesse as propriedades do escoamento do fluido, né? Então, descrevo como que a massa específica se comporta nesse trecho em função do espaço e do tempo. Descrevo como que a velocidade se comporta nesse trecho em função do espaço e do tempo. Descrevo pressão, temperatura, todas as propriedades, né? Em termos do que a gente chama de campos de escoamento. São propriedades que são descritas, né, em termos de espaço e tempo, certo? Então, essa formulação euleriana, né, ela faz com que ela me permite avaliar esse escoamento de fluidos através de um volume de controle, quando eu não consigo acompanhar essas partículas individuais em cada instante de tempo, certo? Então, essa perspectiva, em geral, é uma perspectiva preferida pelos estudos de mecânica dos fluidos, certo? Então, a gente tem, né, essas duas formas, né, de trabalhar com o escoamento de fluidos, com a mecânica dos fluidos, né, ou usando um conceito de massa fixa identificável e a formulação por sistemas, né, seguindo a partícula ao longo do escoamento, né, que seria o método de descrição lagrangiano,
ou eu uso a perspectiva de volume de controle, através da qual o fluido escoa, né, e descrevo todas as propriedades do escoamento como função de espaço-tempo, né, e uso a perspectiva, o método de descrição euleriano, certo? Para fazer o uso desse tipo de formulação, aí a gente precisa, né, adaptar as equações que a gente já conhece da mecânica e física, etc., e termodinâmica, para essa perspectiva de volume de controle, ok? Então, como a gente vai precisar fazer isso, né, fazer essa transição desses equacionamentos, a gente vai precisar precisar saber, na realidade, como que a gente vai descrever essas propriedades dos fluidos, né, como campos, que é o que a gente precisa para fazer essa avaliação. Então, agora a gente entra na parte de propriedades de fluidos, conceitos, né, relacionados a essas propriedades, como que eu descrevo o fluido em termos de campos de propriedades, né, como que eu visualizo o escoamento de fluidos, como que a gente pode classificar esses escoamentos, tá bom? Então, primeiro ponto para a gente tratar é um ponto, na realidade, meio filosófico, né? Porque a gente, eu não sei vocês, né? Mas às vezes, poxa, eu sou engenheira química, eu estudei tanta química na minha vida, e às vezes é muito difícil para mim entender que a matéria formada, né, tudo que tem ao meu redor, na realidade tem muito espaço vazio, né, entre uma molécula e outra. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né, mas a gente tem um núcleo, que é o átomo, uma nuvem eletrônica que circunda esse átomo, que na realidade os elétrons ocupam espaços nessa nuvem eletrônica, então tem um monte de espaço vazio ali, certo? E isso aí constitui toda a nossa matéria, tudo que está ao nosso redor, né, e constitui nós mesmos. E a perspectiva do fluido, né, na realidade, ela diz um pouco, né, a respeito dessa perspectiva, porque veja só, a gente pensa sei lá, na superfície da água como uma coisa contínua, né, linda, lisa, mas na realidade, a estrutura molecular dos fluidos, assim como a estrutura molecular da matéria, né, ela não está distribuída de forma contínua no espaço, né, mas ela se concentra em moléculas que são separadas, né, por regiões relativamente grandes de espaço vazio, né. Então, a gente pode pensar, né, nessa estrutura molecular como sendo, aqui, vamos supor, um núcleo, né, de um átomo, e aí a gente tem, vamos pensar na estrutura de moléculas mesmo, a gente tem uma molécula de fluido, e essa molécula, ela se separa, né, ela se separa, ela interage com suas vizinhas através de forças intermoleculares. Então, existe um distanciamento entre essas moléculas, né? Apesar disso, a gente trata os fluidos como sendo suaves, como sendo um meio contínuo, né? A gente olha para a água e observa ela como aquela superfície lisa, como aquilo sendo uma coisa suave, certo? Então, para a gente fazer isso, para a gente poder tratar o fluido como um contínuo, né, é preciso que a gente tome essas propriedades, né, como propriedades quais? Velocidade, massa específica, pressão, etc., temperatura, como tendo um valor, né, definido em cada ponto do espaço. Para a gente fazer isso, a gente pode imaginar, por exemplo, uma massa de fluido aqui, isso aqui seria uma massa lá qualquer de fluido, em que a gente deseje avaliar, né, um volume de controle. Que tamanho que deveria ter esse volume de controle? Qual que seria o tamanho mínimo desse volume de controle para que eu possa dizer que isso aqui é um ponto do escoamento em que eu tenho propriedades constantes, né?
Que tamanho de ponto seria esse para que eu possa dizer que as propriedades têm um valor definido em cada ponto? Certo? Então, se a gente tomar esse volume de controle e fizer aqui esse cubo infinitesimal, na medida que a gente diminuísse o volume desse volume de controle, concordam comigo que começa a fazer importância o número de moléculazinhas que estão aqui dentro desse volume de controle para determinar, por exemplo, a massa específica, né? Então, se a gente pensar em massa específica como sendo a relação da massa contida em um determinado volume, na medida que o volume desse volume de controle ele for diminuindo, vai chegar um determinado momento em que vai começar a ser importante a quantidade efetiva, né, o número realmente de moléculas que estão contidas dentro desse volume de controle. Por quê? Se a gente observar aqui, ó, esse gráfico, massa por volume em função do tamanho desse volume de controle, né? Então, aqui é massa específica versus o volume do volume de controle. Na medida que esse volume desse volume de controle diminui, né, em determinada região, vai começar a ter a entrada, entrou uma molécula, então a massa contida nesse volume de controle aumentou. Opa, saiu uma molécula, então a massa contida no volume de controle diminuiu. Opa, entraram duas, opa, saiu três. Então a gente teria, né, essa oscilação bastante grande na relação entre a massa contida dentro do volume de controle com respeito ao próprio volume dele, certo? Então, a gente diz que o tamanho desse ponto, né, para que eu possa continuar considerar esse fluido como um meio contínuo, é esse volume ΔV' em que a gente tem essa relação para massa específica, né, a relação massa por volume, de maneira em que isso aqui tenha um valor definido, né, e que não contabilize essa natureza molecular do fluido. Não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer aqui, né? Então, a gente define o tamanho de um ponto, né, para que eu possa descrever a massa específica como uma função espacial e do tempo, a gente define esse ponto, né? Que tamanho de ponto é esse? É o tamanho mínimo do volume de controle, em que eu calculando a massa específica do fluido, esse cálculo não leva em consideração a estrutura molecular do fluido, ou seja, seria o mínimo volume de controle, ΔV', em que eu tenho uma constância no valor da massa específica do fluido, certo? Tudo bem até agora? Show. Então, esse campo de massa específica, na realidade, é a descrição de como que a massa específica do fluido, ela varia em termos de espaço e de tempo, né? Ou seja, como que essa relação massa por volume, ela se comporta em todo o espaço e tempo que eu estou considerando como sendo o volume de controle, ou a região de estudo da gente. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma sala de aula em que se tenha uma janela através da qual entra, né, calor através dela, e um ar-condicionado que sopra ar frio, né? A gente sabe que a massa específica do ar, por exemplo, ela varia com a temperatura, não é isso? Então, a gente sabe que o ar que sai do ar-condicionado, ele é um ar frio e de elevada massa específica, então, ele é um ar pesado. Então, a gente pode esperar que a descrição do campo de massa específica, que é essa função de x, y, z e t, nessa sala, ela seja tal que nessa região próxima ao ar-condicionado eu tenha valores de massa específica
maior, e próximo aqui da parede, que eu tenho próximo aqui da janela, onde a gente tem essa entrada de radiação, né, calor externo, a gente vai ter regiões com a massa específica do ar menor. E, obviamente, simplesmente pelo fato dessa massa específica ser diferente, ainda que do mesmo fluido dentro dessa mesma sala, isso já cria, dentro desse ambiente, regiões de circulação. Então, a gente vai poder descrever como que esse fluido, que seria o ar, tem a sua propriedade, massa específica, variando desde uma posição x, x0, y0, z0, né, nos eixos coordenados, até uma outra posição mais adiante, como função não somente do espaço, mas também do tempo. Como assim do tempo? Ora, se esse ar-condicionado deixar de funcionar, isso aqui não vai variar? A massa específica do fluido nessa região? Se esse funcionamento do ar-condicionado, ele é intermitente, né? Liga, desliga, liga, desliga. Então, a gente tem também essa variação da massa específica. Então, o uso das propriedades como propriedades descritas em termos de campos, né, permite que a gente faça essa avaliação, tanto temporal quanto espacial, da forma com a qual essas propriedades variam. E isso é útil para a gente poder calcular N coisas mais para frente. Ok? Então, eu vou ter uma equação que me diz, olha, a massa específica, ela depende da coordenada x, ax ao quadrado, depende da coordenada y, elevado a um expoente qualquer, e outras equações quaisquer aí, que modelem esse comportamento, certo? Se relacionando a esse campo de massa específica, a gente tem algumas outras propriedades, né? Percebam, massa específica a gente definiu como sendo a relação massa, que é de fluido, que ocupa um determinado volume, né? Então, massa específica tem dimensões de massa por volume. No SI seria quilogramas por metro cúbico. Essa quantidade aqui, chamada de densidade relativa, ela traz a comparação da densidade relativa do fluido com a densidade com a massa específica da água. Então, a densidade relativa traz a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica máxima da água, que seria 1 grama por centímetro cúbico, ali está 1000, 1 grama por centímetro cúbico, a 4 graus Celsius, né? Então, essa quantidade, chamada de densidade relativa, é uma quantidade adimensional, certo? Também se relacionando com a massa específica do fluido, a gente tem a propriedade peso específico, né? Se lá era massa por volume, denominada massa específica, peso específico traz a relação peso por volume. Então, peso é o produto massa vezes a aceleração da gravidade. E aí a gente tem essa relação, né? Peso específico como sendo a massa específica, né? Massa por volume, vezes a aceleração da gravidade. Certo? Uma outra propriedade relacionada a essa é o volume específico. Então, o volume específico, ele traz justamente a relação inversa da massa específica, que seria justamente quanto que pesa a massa de uma determinada região, né, de um determinado volume que a gente tem interesse. Então, o volume específico, ele pode ser entendido como sendo o inverso da massa específica do fluido, certo? Então, ele traz uma relação também dimensional, também tem unidades, isso daqui, de volume por massa. Que volume que ocupa uma quantidade de massa, 1 quilo, 2 quilos de fluido, certo? Aqui tem algumas questões nesses slides que são bastante simples,
né? Vocês podem fazer ela simplesmente para se familiarizarem com esses conceitos. Tem uma, duas, 5 questões, eu não lembro se essas questões também são as questões que estão lá na apostila de vocês, mas não tem bicho de 7 cabeças. Eu peço para vocês, algumas delas, inclusive, têm resposta, né? Essas aqui, a 3, 4 e 5, elas têm a resposta. Então, vocês, por favor, tentem fazer, e aí, se tiverem alguma dúvida, algum problema, vocês podem dizer, tá bom? Mas elas são bastante triviais, vocês podem dar andamento. Por que eu não vou fazer elas? Porque a gente vai priorizar, né, cumprir essa parte do conteúdo primeiro, e aí a gente depois faz os exercícios que forem surgindo aí das listas de vocês e tudo mais, e a gente vai tirando as dúvidas, tá certo? Então, eu vou, nesses primeiros momentos, trazer realmente bastante conteúdo para vocês, e aí vocês ficam a critério de vocês tirar, né, alguma dúvida, falar alguma coisa, e a gente vai caminhando nesse sentido. Tá? Continuando, né, a gente tinha descrito ali atrás justamente o campo de massa específica, que era um dos campos de propriedades do fluido que era do nosso interesse. Né? O segundo campo, que é de grande interesse nosso, aqui, da gente saber como que ele se comporta, é o campo de velocidade, certo? Então, como vocês já conhecem, né, a velocidade é uma quantidade vetorial, então eu preciso descrever qual que é o módulo dessa velocidade em cada ponto e qual que é a direção e para qual ela aponta em cada ponto, para poder descrever completamente esse campo, certo? Então, o campo de velocidade, ele vai se referir à velocidade que a partícula fluida tem, né, quando ela passa no ponto de coordenada x, y, z, num instante t. Então, é mais ou menos assim. A gente tem aqui essa região de estudo, destacada em vermelho. O campo de velocidade me diz qual que é a velocidade da partícula, qualquer que seja a partícula, que ela passa aqui por esse ponto A no instante T. Obviamente, esse ponto A tem coordenadas espaciais x, y e z. Essa equação do campo também vai me dizer, ó, nesse ponto B aqui, qualquer partícula fluida que passe por aqui tem velocidade tanto. Esse vetor aponta, sei lá, nessa direção. Aqui aponta nessa direção. Aqui, no ponto C, o vetor velocidade, o campo de velocidade tem essa característica, certo? Então, percebam que nesse campo, né, nesse volume de controle em que a gente está trabalhando, a gente pode ter o campo de velocidade, né, apontando em diversas direções, a depender do ponto que a gente está avaliando, certo? E ele também pode ter intensidades diferentes, ó, percebam que aqui a gente tem um vetor velocidade desse tamanho, mas no ponto C ele é muito maior. Então, o campo de velocidades, ele diz justamente o módulo e a direção da velocidade de uma partícula que passa através desse ponto x, y, z no instante t, certo? Então, é um ponto que a gente escolhe olhar e qualquer partícula que passe por esse ponto, ela vai ter essas características, certo? Então, esse campo de velocidade, né, esse campo V, ele pode ser descrito em termos de suas componentes na direção x, na direção y e na direção w, certo? Aqui em mecânica dos fluidos, e eu peço que vocês adotem desde já essa nomenclatura na vida de vocês, a componente da velocidade na direção x é U. A componente da velocidade na direção y vai ser J. E a componente da velocidade na direção z vai ser W, certo? Quando eu pagava a mecânica dos fluidos, eu não entendia por que eu tinha que escrever isso dessa maneira.
E em determinado momento da minha vida enquanto aluna, eu escrevia a equação tudo com V, e o professor escrevia tudo com U, e quando chegava mais na frente, ele escrevia a mesma equação, tudo com V. Aí eu dizia, putz, grilo, errei tudo aqui em cima, vou ter que apagar para escrever tudo com U, né? Por quê? Porque, na realidade, essas equações que a gente vai ver mais para frente, né, elas dizem respeito às componentes da velocidade, desse campo de velocidade em cada uma das direções. Então, quanto mais cedo a gente se familiarizar com essa nomenclatura de que U representa o campo de velocidade na direção X, V representa o campo de velocidade na direção Y, e W representa o campo de velocidade na direção Z, mais fácil fica a nossa vida, certo? Uma observação que eu faço, né, é a de entender que esses componentes da velocidade aqui, U, V e W, né, eles podem ser dependentes de mais de uma coordenada, né, de mais de um eixo coordenado, né. Então, U pode ser função de x, y, z e do tempo. U pode ser função só de x? Pode, mas U pode ser também função desses outros elementos, certo? De tal maneira que quando a gente usa o campo de velocidades para descrever, dizer se um escoamento ele é uni, bi ou tridimensional, a gente diz que essa classificação ela diz respeito à quantidade de coordenadas espaciais, perceba, coordenadas espaciais são as direções x, y, z e o tempo diz respeito à coordenada temporal, certo? Então, a classificação do escoamento quanto ao número de dimensões diz respeito ao número de coordenadas espaciais requeridas para descrever esse campo de velocidade. Então, façam, né, a distinção entre coordenadas espaciais e componentes naquela direção, certo? Então, se a gente diz que o escoamento ele é unidimensional, eu só preciso de uma coordenada espacial para completamente descrever esse campo de velocidades. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente percebe que na seção 1, a gente tem um campo de velocidade caracterizado por essa direção e essa magnitude, chamada aqui de V1, e na direção 2, quando ele diminuiu essa área da seção transversal aqui disponível para o escoamento, a velocidade, ó, ela aumentou de magnitude. Então, a gente tem no ponto x2, né, na coordenada x2, um valor de velocidade maior do que o valor de velocidade 1, certo? Então, a gente percebe que esse campo de velocidade, ele mudou somente com a dependência com a coordenada espacial x, com uma única coordenada espacial. Então, esse escoamento é um escoamento unidimensional. Se a gente for avaliar outras formas, né, o escoamento bidimensional, ele diz respeito ao uso, né, a necessidade de duas coordenadas espaciais para descrever esse campo. Então, por exemplo, aqui a gente tem, na seção 1, um perfil de velocidades aqui, parabólico, sei lá. Então, essa velocidade, ela varia desde o valor máximo na linha de centro até o valor zero aqui quando está em contato com essas paredes, né, pela condição de não escorregamento. Na seção 1, né, para um perfil bem mais, digamos assim, pontudo aqui na seção 2. Então, a gente percebe que esse campo de velocidades, ele variou não somente com respeito à coordenada x, né, saindo desse ponto aqui para esse ponto aqui, mas que ele também varia, né, ao longo dessa seção transversal aqui, ou seja, varia com a coordenada espacial, né, y, certo? Então, aqui a gente tem justamente
um escoamento bidimensional, uma dependência com duas coordenadas espaciais. A maioria dos escoamentos reais, na realidade, eles são tridimensionais, né? A gente tem a dependência das características desse escoamento, né? Esse campo de velocidade do escoamento, dependendo de x, de y e de z, né? Então, a gente tem uma tridimensionalidade aí, representando a maioria da parte dos escoamentos reais, certo? Dúvidas quanto a essa parte de escoamento uni, bi ou tridimensional? Tranquilo, então. Então, essa classificação, ó, ela diz respeito às coordenadas espaciais, né? Mas a gente também tem a classificação do escoamento com respeito ao comportamento desse campo de velocidade em relação ao tempo, certo? Então, a gente diz que essa classificação da dependência do comportamento do campo de velocidade com a variável temporal vai ser a classificação em escoamento permanente ou escoamento transiente, certo? O escoamento permanente é aquele em que as propriedades do fluido, elas não variam com o tempo. Então, ele é igual, ele permanece igual em todo o instante de tempo que a gente estiver avaliando, certo? Então, por exemplo, se eu considerar que esse escoamento aqui, ele ocorra em regime permanente, eu posso olhar para essa figura que representa o escoamento quando o instante for 1 segundo, ou 20 segundos, ou 100 horas, e esse comportamento ele vai ser o mesmo. Eu sempre vou ter na seção 1 esse valor do campo de velocidade, na seção 2 um outro valor, né, ligeiramente maior do campo de velocidades, elas sempre vão apontar para a mesma direção, então a gente vai ter essa constância no comportamento. Essa classificação de escoamento permanente ou transiente, ou seja, dessa dependência temporal, ela não diz respeito exclusivamente ao campo de velocidade, mas diz também respeito a esse campo de velocidade, né? Então, a gente diz que para o escoamento permanente, qualquer propriedade do fluido, ou seja, uma propriedade qualquer do fluido, ela não vai variar com o tempo. Então, eu posso avaliar a massa específica do fluido com respeito à sua variação temporal. Essa variação vai ser zero no escoamento permanente. Pressão variando com o tempo, não vai existir. Então, qualquer que seja a propriedade do fluido, no escoamento permanente, ela permanece constante, certo? Percebam que, como eu falei aqui no exemplo, né, descrevendo para vocês, as propriedades, elas podem variar de um ponto para outro, né? Então, aqui, houve a variação do valor da velocidade no ponto 1 de V1, para no ponto 2 eu ter a velocidade V2. Isso significa que, ó, esse campo de velocidade, ele é dependente das coordenadas espaciais. Mas, essa variação, ela é a mesma em todos os instantes de tempo, certo? Tranquilos com isso aí? Então, se no escoamento permanente a gente tinha essa constância das propriedades do fluido em cada instante de tempo, no escoamento transiente a gente tem justamente a condição oposta, né? Então, as propriedades, elas variam com o tempo, e essas propriedades podem ser tanto relacionadas com o campo de velocidade, propriamente dito, quanto outras propriedades quaisquer. Então, a gente pode ter essa massa específica variando com o tempo, a gente pode ter o campo de velocidade variando com o tempo, temperatura variando com o tempo, né? E
de um ponto para outro. Então, no escoamento transiente, a gente tem uma complexidade maior de comportamento, justamente porque a gente adiciona o fato de que essas propriedades, elas podem variar de um instante para o outro, certo? Imagina uma mangueira, né? Na hora que você liga ela, na hora que você liga a mangueira, vocês conseguem notar que ela dá tipo uns espirros, assim, né? Às vezes, e aí sai bastante água uma hora, às vezes não sai nenhuma água, né? Tem um comportamento que varia com o intervalo de tempo naquele momento que você liga a torneira, não é isso? E após um determinado intervalo, a gente consegue perceber que esse escoamento ele se regulariza, né? A gente tem o fornecimento contínuo, né, constante de água. Então, isso seria um exemplo simples, né, da diferença de um comportamento transiente, em que a gente tem essas variações temporais, né, no instante que você ligou a torneira, por exemplo, para um escoamento em regime permanente, em que você já tem esse abastecimento, esse fornecimento de fluido em uma condição constante, certo? Assim, de maneira grosseira, só para vocês ilustrarem isso na cabeça de vocês, tá? Bom, dúvidas até agora? Podemos fazer uma questão? Pronto. Então, o que a gente vai fazer, meu povo, é assim, podem abrir aí os áudios de vocês, ou então podem ir colocando aqui no chat o que que vocês, como vocês classificariam esses escoamentos aqui, né, em termos deles serem uni, bi ou tridimensionais, e por quê, certo? Então, se lembrem, a classificação de um regime enquanto as coordenadas espaciais em uni, bi ou tridimensional diz respeito ao número de coordenadas espaciais, certo? E não de componentes da velocidade. Então, nesse número 1 aí, vocês acham que esse escoamento era o quê? Uni, bi ou tridimensional? Esse aqui. AX mais T vezes E, BY. Isso, bidimensional, né? Por que que ele é bidimensional? Porque a gente tem a dependência ó, com a coordenada espacial x e com a coordenada espacial y. Além disso, ele é transiente ou permanente? Transiente, porque a gente tem justamente a dependência com a coordenada temporal, né? Se a gente pegar esse campo 2 aqui, Bidimensional também. bidimensional e permanente, né? Porque a gente não tem a dependência com o tempo. Então, isso aqui é um ponto para vocês, né, observarem e tomarem cuidado. Esse 7 aqui, bidimensional e transiente, né? Porque a gente tem aqui, ó, uma coordenada espacial, duas coordenadas espaciais e o tempo. Então, perceba, nesse campo 7 aqui, ó, a gente tem três componentes, dois, três componentes da velocidade, isso aqui seria opa, meu Deus, V, vixe, e W, isso aqui não sou eu, tá, pessoal? Isso aqui é o computador. A gente tem três componentes da velocidade, mas essas três componentes da velocidade só dependem de duas coordenadas espaciais, que seria a coordenada x e coordenada y. Essa seria a classificação com respeito às dimensões, né, espaciais. Então, ele seria bidimensional. E transiente, porque tem essa dimensão aqui de dependência com o tempo,
certo? Então, ele depende de 3 dimensões, mas uma das dimensões é temporal, Daniel, certo? São 2 dimensões espaciais e uma dependência temporal. Beleza? Então, isso aqui é meio tricky, né? Tem gente que vai querer olhar só as componentes da velocidade ao invés das coordenadas. Então, é bom fazer essa distinção, observar direitinho como que são essas. Professora, Diga lá, João. aí no caso dessa sete aí, seria como se fosse assim, que não importa a posição z desse volume, dessa partícula, que a velocidade é constante, né, em z. Isso. Ele é um campo que não depende da coordenada espacial z. Para todo o z, ele tem um valor igual, um valor constante. Certo? Podendo, inclusive, ser zero. Mas ele tem a velocidade varia em z. Só que ela varia em relação à posição y aí, no caso, né? Ela varia, a componente da velocidade na direção z varia, mas a dependência dessa componente da velocidade é com y. Show, show. Entendeu? Então, na realidade, a gente vai ter, né, um campo de velocidade qualquer do escoamento sendo descrito com equações como essa aqui, ó, dessa questão, certo? Putz, tá bagunçando aqui minha vida. Então, a gente vai ter equações como essa que vão descrever o campo de velocidades, ou seja, que velocidade que o fluido tem em cada ponto da nossa região de estudo, do nosso escoamento, certo? Então, por exemplo, esse campo de velocidade aqui, ele tem uma componente U, que depende aqui de x, e uma componente V, que depende da coordenada y, certo? Esse seria o campo fornecido aqui por essa questão. E aí ele diz assim, olha, um ponto de estagnação, ele é definido como aquele ponto em que a velocidade do fluido é zero, né? Será que existem pontos de estagnação nesse campo de escoamento? Quais são eles? A gente pode avaliar agora e determinar quais que seriam as coordenadas desse ponto de estagnação, se elas existirem, certo? Bora? Deixa eu tirar aqui do modo de apresentação. Olha, minha Nossa Senhora. Pronto. Alguma ideia de como que a gente vai resolver essa questão, meu povo? Para a gente determinar quais que são os pontos de estagnação. Igual a zero ou igual, ou Exato. A gente vai pegar justamente a equação do campo de velocidade, né? E já que esse ponto é um ponto de estagnação, então o valor da velocidade nesse ponto de estagnação vai ser zero. Então a gente vai pegar a componente U, né? Vai dizer que a componente U nesse ponto de estagnação vale zero. Com isso, a gente vai determinar qual que é a coordenada x que caracteriza esse ponto, né? Então, menos 0,5 é igual a 0,8x. X vai ser quanto, meu povo? Zero vírgula cinco por 0,8.
Algumas contas eu já não me gasto mais fazendo de cabeça. Isso vai valer 0,65. 0,625. Isso. Essa seria a coordenada do ponto X, em que o campo de velocidade teria valor zero. A gente vai fazer a mesma coisa para a coordenada, para a componente Y. Então, V quanto que dá Y? Então, isso dá 1,875, certo? Esse campo aqui de velocidade, pessoal, vou mostrar para vocês como que ele é na realidade. Esse campo de velocidade é esse campo aqui, certo? Então, espera aí. Meu povo, a gente vai morrer de calor aqui em Natal ou a gente vai só cozinhar? Porque tá de lascar, viu? Minha Nossa Senhora. Se vocês olharem, ó, esse campo de velocidade, ele tá aqui, ó, na direção X. Ele tá variando, ó, ele foi mostrado aqui, desde -3 até 3. E na direção Y, ele pegou aqui, ó, de -1 até o valor de 5, certo? Então, o nosso valor de X de menos 0,625 está mais ou menos aqui, e o valor de Y de 1,875 aproximadamente aqui. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto de estagnação que a gente determinou, certo? Se a gente pegar aquela equação lá do campo de velocidade e for substituindo os valores de x e de y, certo? Quando x for 1, qual que vai ser o valor do campo de velocidade? Quando x for 1 e y for 1, qual que vai ser o valor do campo de velocidade? Vai ser esse daqui. Quando x for, sei lá, quando x for 0 e y for igual a 3, qual que vai ser o campo de velocidade? Vai ser esse daqui, certo? Então, a gente pode pegar aquela equação que representa o campo de velocidade, substituir valores para os eixos coordenados, né, para as coordenadas espaciais, e obter algo como isso daqui, que é justamente a representação visual desse campo de velocidade, certo? A representação visual, assim, em termos de gráfico, ok? Dúvidas, meu povo? Entenderam aí como é que esse gráfico foi construído aqui? E aí é super interessante a gente observar um gráfico desse, porque ele traz para a gente, ó, lembra que, eu não sei quem foi que falou, né, ou se fui eu mesma que mostrei uma figura, uma hora o campo de velocidade está apontando aqui, ó, para a direita, com uma dada magnitude. Em outra região, ó, o campo de velocidade está apontando para a esquerda, com uma magnitude maior, né? Então, aqui, se a gente conseguir observar esse campo de velocidade, a gente consegue ver que percebe que existe, ó, um fluido que chega aqui para cima, um fluido que está se encontrando com ele aqui, apontando para baixo, né? Então, existe esse ponto aqui de estagnação. Então, é como se eu tivesse duas mangueiras, uma apontando para a outra, né? Ou duas linhas, duas correntes de fluido, uma apontando para a outra, e aí a gente tem esse fluido espalhando, né, em todas as outras direções. Então, através das equações do campo de velocidade, a gente consegue ter uma visualização aí
escoamento, certo? É bem interessante, né, intuitivo, e você consegue receber a informação mais facilmente do que está acontecendo com o seu processo de escoamento, né, esse campo de escoamento que você está analisando. E justamente por isso, né, que a gente estuda essa parte aqui do conteúdo de mecânica dos fluidos, que é a visualização do escoamento. Porque fica muito mais fácil da gente retirar informações, entender, né, algumas características desse escoamento quando a gente consegue ver, né? É por isso que a gente gosta tanto de ir para o laboratório, fazer as coisas, ver as coisas, pegar, né, nos experimentos, porque a gente consegue ter uma percepção diferente dos fenômenos que estão acontecendo, certo? Então, existem algumas técnicas para a gente fazer essa visualização dos escoamentos. Nossa aula vai até 8h30 ou é até 8h40? Eu não me lembro agora. Acho que é 8h30, professora. 8h30, né? Mas dá certo da gente ver isso aqui, porque é bastante simples, né? É bem visual, realmente. Então, pessoal, como eu ia dizendo para vocês, né? A gente tem essa vertente do estudo de mecânica dos fluidos voltado para a visualização dos escoamentos. Então, aqui, ó, por exemplo, ele coloca o que a gente linhas de emissão passando por sobre um modelo automobilístico aí que ele esteja estudando, né, que ele queira avaliar como que está se dando, sei lá, a formação de esteira, de vórtices aqui na região posterior a esse objeto, ou então, nesse caso aqui, eu quero avaliar como que se dá a dispersão de um poluente, né, cigarro, num dado ambiente estagnado, certo? Então, isso daqui, essas formas de visualização ajudam a gente a compreender como que se dá um escoamento de fluido. E aí a gente tem essas 4 formas, né, principais de lidar com essas visualizações. As linhas de tempo, elas são bastante simples, né? A gente marca várias partículas adjacentes num dado instante de tempo. Eu tinha lá um escoamento X, todo bem arrumadinho aqui, nesse instante em que eu marquei essas partículas fluidas. Como que você marca partículas fluidas? Pode ser com tinta, pode ser com um corante que vá se dissolver, né? Então, você marca essas partículas, né, num instante de tempo inicial e vai avaliar como que se deu o comportamento do escoamento dessas partículas marcadas num instante posterior, num instante mais posterior e num instante ainda mais adiantado, né? E aí você vê como que ocorreu a mistura, como que ocorreu a interação entre essas partículas, as partículas e os contornos sólidos, etc. Essas linhas aqui é o que a gente chama de linha de tempo, certo? Além das linhas de tempo, a gente tem as trajetórias, né? Então, a linha de trajetória nada mais é do que o caminho traçado por uma única partícula fluida ao longo do seu escoamento. O detalhe aqui é que a gente fala do caminho traçado por uma única partícula fluida. Então, você identifica uma única partícula fluida e observa, né, como que se dá esse escoamento dela. Então, aqui nessa figura, por exemplo, eu posso marcar um carro, né, aqui ele marcou vários, né, mas eu posso marcar um único veículo e acompanhar toda a trajetória que ele fez ao longo do seu escoamento, né, por uma via de transporte, ok? Esse outro tipo de observação do escoamento diz respeito às linhas de emissão. A diferença das linhas de emissão para as linhas de trajetória é que aqui eu olho uma região do espaço e identifico todas as partículas que passaram naquele ponto. Então, o meu foco é nessa região do espaço e eu vou marcar todo mundo que passar por aqui e vou observar todo mundo que passar por aqui. Certo?
e vou avaliar como que se deu esse escoamento. É o que acontece aqui numa foto como essa, né, dessas linhas de emissão para avaliação do escoamento por sobre veículos, né. Então, aqui existe um ponto em que se lança fumaça, né, o ar é forçado a passar por aqui, ele se marca com esse marcador, essa fumaça, e aí todas as partículas que passaram por esse ponto, elas são marcadas e eu avalio o escoamento delas. Essa é o que a gente chama de linha de emissão, certo? A última dessas formas de visualização do escoamento são as linhas de corrente. As linhas de corrente, elas são mais, digamos assim, matemáticas, né? Então, elas são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto num dado instante. Então, obviamente, se ela é tangente ao vetor velocidade, e o vetor velocidade da partícula fluida, que carrega, né? Carrega, entre aspas, a matéria da partícula fluida, então, se ela está tangenciando o vetor velocidade em cada ponto, significa que não existe, né, fluxo de matéria através de uma linha de corrente. Veja só, aqui nessa figura que a gente tinha trabalhado, né, a gente estava falando dos valores do campo de velocidade em cada ponto, né? Então, a gente estava pegando, eu tenho um ponto aqui, nesse ponto, a velocidade é essa, né? As linhas de corrente seriam essas curvas aqui em preto, né? São curvas que são tangentes, ó, em alguns pontos vocês conseguem ver bem claramente. Elas tangenciam o vetor velocidade em cada ponto. Aqui está bem claro, esse valor tangente ao vetor velocidade em cada ponto. Se elas tangenciam o vetor velocidade em cada ponto, o que aquela última frase quis dizer, que não existe fluxo mássico através de uma linha dessa, é porque não vai existir nenhum vetorzinho velocidade que faça isso que eu desenhei aqui, né? Então, se não existe esse vetor velocidade cruzando a linha de corrente, não existe partícula fluida cruzando a linha de corrente. Então, não existe fluxo de massa através da linha de corrente, certo? E para determinar essas linhas de corrente num escoamento bidimensional é muito simples, né? Então, a gente pega, como que a gente poderia fazer isso? A gente tem o vetor velocidade, que caracteriza, né, a partícula fluida num dado ponto. Vixe Maria, minha Nossa Senhora, que horror. A gente tem esse vetor velocidade que caracteriza a partícula fluida num dado ponto, e esse vetor velocidade nos diz, né, está relacionado também com o deslocamento infinitesimal dessa partícula fluida, desde um ponto em que ele tinha coordenadas x, y, z, né, se for no plano xz ou yz, para um ponto em que se tenha coordenadas, né, x mais dx, y mais dy. Então, a gente percebe que existe um deslocamento infinitesimal dessa partícula fluida, certo? dr. E aí a gente pode fazer simplesmente por semelhança de triângulos a relação entre esse vetor velocidade e esse deslocamento, né, ao longo da linha de corrente. Então, a componente U da velocidade está para dx, assim como a componente V está para dy, certo? Isso num plano bidimensional. Se a gente estivesse trabalhando com outros planos, né, com plano XZ ou com plano YZ, a gente também podia avaliar isso daí em termos das suas proporções com a componente Z, sem maiores problemas, né? Contanto que a gente faz, isso aqui vale para o escoamento bidimensional, tá? E aí a gente consegue ver, ó, rearranjando essa relação de triângulos semelhantes, que dx está para dy, assim como a componente u está para a componente v.
Então, se eu quiser determinar a equação da linha de corrente, a gente relaciona dx, dy com as componentes u e v do campo de velocidade, e aí a gente vai ter a equação dessa linha de corrente, tá bom? A gente tem no slide de vocês, inclusive, né, um exercício a respeito disso, que aí a gente faz na aula que vem, beleza? Eu não sei se já está no CIGA de vocês, mas eu acredito que já esteja assim.